A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar o culto nesta madrugada de hoje, 0003, quinta-feira, mês de junho, 11/6/2026. Quinta-feira, igual está mostrando ali. É isso aí, ó, mês de junho. E vamos começar este culto. É aqui mesmo, ó, a vinda do Senhor. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. 2 Pedro, capítulo 3, que eu estou. Continuando adiante, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. É por isso que os comentários foram desativados também por causa disso aqui, ó. Tá lá andando por causa dessas pessoas aqui, ó. Tudo que está acontecendo nos dias de hoje, meus irmãos, é o que está escrito aqui, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Tem muitos escarnecedores, na internet está cheio. Então por isso que tem que desativar os comentários, para eles aprenderem que aqui não é a casa deles, não. Ela andando segundo as suas próprias concupiscências, tá vendo? Eles amam a si próprio. Eles não amam a palavra não, meus irmãos. Eles amam só a si próprio. Além de ser invejoso, um grande, eles andam para si próprio. Eles não amam nem eles e nem ninguém, tá? São escarnecedores. Então por isso que os comentários foram desativados também por causa disso. Mas os cultos continuarão todos os dias, o ensinamento continuarão todos os dias. Aqui não é a casa deles, não. Eles têm que ir para o quinto dos infernos. Vamos lá, e aí é para lá que vai mesmo, porque Jesus vai lançar isso tudo no lado de fogo, esses escarnecedores aqui, ó. Que hoje em dia tá cheio, na internet também tá cheio, esse pessoal aqui que não vale nada. Vale nada, mulher e homem não vale nada isso aqui, ó. Continuando. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Jeová, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, tá vendo? O mundo foi feito de água, não é terra não, tá? Então o dilúvio aconteceu? Aconteceu, porque o mundo foi feito pela água. Não é terra que vai existir primeiro, não, que vai existir é a água. O nosso globo, ele é feito de água puro, e fogo por baixo, né? Por cima é água pura e de baixo é fogo. Então nossa terra tem fogo e água, mas tem mais água do que fogo, né? Aquela água pode virar até uma larva viva, né? E matar todo mundo de novo, e pior do que o dilúvio. O dilúvio foi só água, e dessa vez a água ela pode virar uma larva poderosa que ninguém consegue deter, não. Entendeu? Então a água ela se transforma em várias maneiras que a pessoa nunca imagina o que a água pode se transformar. Então, preste atenção lá, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, tá vendo? Ó? E no meio das águas subsiste, tá vendo? Existiram, ó, os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, a nossa terra foi feita de água, tá vendo? Ó? E é água até hoje. Até hoje. Tanto lá no céu, no novo planeta, na galáxia, tanto na galáxia como aqui embaixo. Tudo é água. Tem água demais. Vou assim dizer, água que não falta. Por mais que Jeová vai castigar a terra toda, mas água não falta não. Vamos lá. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, nem água e fogo acaba. Difícil. Difícil. Água e fogo acaba nunca. A terra pode acabar, mas água e fogo não. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Tá vendo lá? O mundo. Olha lá, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, verdadeiramente, a água do dilúvio tampou o mundo inteiro, ou seja, todas as nações foram cobertas. Aqui mesmo, Pedro está confirmando que o mundo todo pereceu coberto com as águas do dilúvio. Continuando, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo. Tá vendo? Vai ser destruído com fogo, tá vendo?
Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tá vendo? Quando fala homens, é homens e mulheres, viu? Ímpio. Aquele homem ímpio e aquela mulher ímpia. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor Javá é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, tá vendo? Por isso que ninguém sabe que dia que ele vai vir. Ninguém sabe, só ele. O Senhor Javá não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tarde, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Tá vendo? É o arrependimento que resolve o problema do homem e da mulher. Se eles não se arrepender, não tem chance nenhuma, nem na terra e nem no inferno. Vamos lá. Mas o dia do Senhor Jeová virá como ladrão de noite. Prestou atenção? Ninguém sabe. Mas o dia do Senhor Jeová virá como o ladrão da noite. Ninguém sabe. No qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo? O mundo vai acabar com fogo. Por isso que eu estou falando, por isso que eu estou pregando, ensinando para vocês. Sai desses caminhos errados já. Abandona o pecado, para de amar a si. Fica firme aqui nessa igreja. Estou pregando somente para os inscritos. Fica firme aqui. Entendeu? Fica firme nessa igreja. Fica firme na palavra aqui. Porque esse mundo vai acabar. Você acha que o Criador vai morar nessa terra aqui? Não vai não. O Pai e o Filho não vai morar aqui mais não, meus irmãos e irmãs. O que está segurando essa terra até hoje aqui, ninguém está entendendo o que está segurando. É a fé minha, é a fé do pastor Simão Santo que está segurando a terra. Porque e se não fosse a fé do pastor Simão Santo e a fé dos verdadeiros crentes, essa terra já estava acabada já. Na época as pessoas lá, o ímpio e a mulher, o homem ímpio e a mulher ímpia, eles acham que a terra está de pé por causa deles, não é por causa deles não. O que já está vindo para vocês aí, homem ímpio e mulher ímpia, é coisa pesada que vai acabar com vocês. Entendeu? Vocês vão pagar por todo o pecado que está fazendo contra a terra. Vocês pagarão aqui mesmo. Como diz o novo inferno vai ser aqui, tá? Vocês vão pagar aqui. O que está guardado para vocês é muito. É coisa pesada, que vocês nunca imaginam em suas vidas, por causa dos seus pecados. Por isso que eu digo, não tira a trave minha se você não tirou a sua não, viu? Vai tirar a trave do seu olho para depois você tirar o meu. Não tira o meu primeiro se você não tirou a sua não, tá, seu sujo e sua suja. Vai mudar de vida vocês? Vem mandar pastor mudar de vida, não é vocês, cambada de sujo e suja. Continuando. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Jeová, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Tá vendo? Tá assistindo bem com teus olhos? Está ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, o que eu estou ensinando, e que a palavra está ensinando, a lei está ensinando? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Jeová, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Tá vendo? O Criador, ele não tem nada para fazer nessa terra mais não, meu irmão. Não tem nada. A não ser queimar com fogo. É verdade, ele não tem nada para fazer nessa terra. E é verdade. O Pai e o Filho não tem nada para fazer aqui. É a terra nova que tem algo para os três fazer. Não nessa terra aqui. Essa terra ele só vai abençoar os fiéis que tem promessa, né? Igual fala, que é uma terra de promessa, igual o Brasil. O Brasil é uma terra de promessa. Ele só vai abençoar, como diz, Canaã, né? O Brasil é Canaã. Ele só vai abençoar quem é fiel, igual eu sou fiel. Os outros ele não vai não. Continuando. Mas nós, continuando adiante. Vamos adiante, vamos seguir adiante. Vamos falar adiante, não para trás. Vamos lá. Mas nós, segundo sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra em que habita a justiça. O que vai acontecer aqui? Mas nós, quando fala nós, é só os que têm fé e devolvem os dízimos oferta, viu? Não é vocês do outro lado aí que não serve a ele em nada, que não devolve os dízimos oferta e faz nada para a obra. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Tá vendo? Novo céu, nova terra vai ocupar o lugar dessa terra. Eu já falei para vocês. Continuando, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto,
como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos em constante torcem igualmente a outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amado, sabendo isso de antemão, guardai de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatado e descais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está vendo? É o que eu sempre já preguei sobre isso aqui. Eu quero que vocês guardem e gravem nas suas mentes, somente para os inscritos. Antes, crescer na graça e conhecimento. O crente tem que crescer na graça e conhecimento. Você sabe o que é graça? É ler a palavra, ler. Sabe o que é conhecimento? É devolver os irmãos oferta. É ouvir o que o pastor Simão está pregando, ensinando. É prestar atenção, é praticar a palavra. É procurar conhecimento. O crente tem que procurar conhecimento cada dia, cada hora, cada segundo, cada minuto, cada dia que se passa, cada mês que se passa, cada ano que se passa, pro resto da vida dele. Ele tem que procurar conhecimento. Até na hora da morte dele, ele tem que procurar conhecimento. Senão ele vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Ela antes crescer na graça e conhecimento. O crente tem que ter conhecimento. Isso aqui é o mais importante. Ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que conhecer quem é Jesus Cristo, quem é o Pai. Quem é Jeová? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? E quem é você? Você tem que aprender a conhecer todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Aprenda isso de uma vez por todas. O crente sem conhecimento, ele não é crente, nunca foi cristão. Continuando. Adiante. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vê lá, como no dia da eternidade. Ninguém sabe quando ele vai voltar. É só quando chegar esse dia aqui, ó. Quando está escrito esse dia. Não um dia de homem e de mulher. É quando chegar esse dia. E esse ano, e essa data, essa hora. Não é hora de ninguém, nem de homem de ninguém. Quando chegar esse dia, aí todo mundo vai ver a eternidade. Entendeu? Todo mundo que eu estou falando, só quem é fiel à palavra. Quem não é fiel à palavra vai ver nada. Vai ver inferno e lago de fogo. Vai ver acontecer isso aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Jeová, em que os céus em fogo se desfarem e os elementos ardendo em fogo se fundirão. Tá vendo? Vocês que não obedecem a palavra, vai acontecer isso aí. Vocês vão ser queimados lá de fogo. Vamos agradecer. Já lemos 2 Pedro por completo, né? É bem pequeno. Mas eu creio que o livro de 2 Pedro não é pequeno, não. Eu creio que eles esconderam mais livro de 2 Pedro que fala mais coisa, tá? Porque essa lei que nós lemos, esse livro da palavra, muitas coisas, eles retiraram muitos livros. Entendeu? Não é só esse tantinho que existe aqui, não. Ó. Não é que nós já lemos, não. Então, eu já observei, o Espírito Santo também já me fez saber, que 2 Pedro não vai ter o capítulo 3. Existem outros livros e mais capítulos. Existe mais capítulo e mais páginas. Agora fica escrito ali, ó, 337. Existe mais páginas. Só vai lá, 337. Ou seja, existe mais páginas, sim. Eu creio que existe. Porque eles tiraram muito livro, eles manipularam, né? Eles retiraram muitos livros daqui para o povo não saber a verdade. Mas o Pedro não falou só isso aí, não. Eu creio que não falou mesmo. Existem outros livros que falam sobre Pedro. Mas nós saberemos, sabe quando? Quando Jesus voltar. Aí Jesus vai mostrar todos os livros que aqui na terra eles retiraram para nós não ser salvos. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer sempre este culto nessa madrugada. Abençoa somente os inscritos e abençoa somente os dizimistas e ofertantes e mais ninguém. Meu irmão, a história do livro da palavra é muito grande. Vou assim dizer. A história do nosso mundo, ele é gigantesco. Não dá para caber tanto livro, né? Então, alguns livros foram retirados, né? Alguns ali foram retirados porque fala muita verdade. E hoje em dia o povo não gosta da verdade, o povo gosta da mentira. Mas eu que amo a verdade, eu amo a verdade. Eu amaria que esses livros estivessem completos aqui. Mas não está completo por causa de quê? É aquele homem aí, aquela mulher aí, porque não gosta da verdade. É por isso que esses aí vão para o lago de fogo. A verdade não dói, a verdade liberta. Tanta verdade que eu já ouvi hoje, eu só recebi milagre e cura. A verdade não dói, a verdade liberta. Quem acha que a verdade dói é porque está andando no pecado. E quem anda no pecado não ama a verdade. Agora, quem anda na verdade, a verdade não dói nele não. A verdade liberta ele
e salva ele, e ele recebe as bênçãos, e ele vai para a eternidade quando Jesus voltar. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Tá vendo? Ele vai voltar a segunda vez? Vai voltar para buscar só os escolhidos que dizimam e ofertam e obedecem a palavra, e está dentro da igreja e está estudando a palavra. Mas ele vai voltar, tá vendo, né?